Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Luan Gabriel, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e eu vou falar sobre memórias, seus conceitos, os tipos e sua hierarquia e suas funções. O que são memórias? É um tipo de circuito eletrônico na máquina que são compartimentos que guardam dados de forma temporária ou permanente que podem ser processados com outros elementos do computador, que são instruções gerais para o funcionamento das máquinas, e sem elas não pode funcionar corretamente. Sistemas operacionais, aplicativos, arquivos, dentre outros. Enfim, toda atividade executada no computador. E nesse caso, ela pode se subdividir em dois tipos: memórias internas e externas, no caso primárias, secundárias, enfim. As memórias primárias ou internas, elas são memórias que o processador pode endereçar diretamente, sem as quais não processaria muitas aplicações e nem funcionaria devidamente. São diretamente ligadas aos componentes da CPU. Nesse caso, insere-se as memórias RAM, que são memórias voláteis, ou seja, a memória não fica gravada após o desligamento da máquina, a memória ROM, ou de leitura, não volátil, registradores e a memória cache. As memórias secundárias, as externas, elas ficam ligadas indiretamente à CPU e elas podem ser acessadas rapidamente por elas mesmas. Elas operam com uma velocidade muito menor do que a RAM, porém têm uma capacidade de armazenamento muito maior, muito alta, geralmente acima de 50 GB, 60 GB, 100 GB, 1 TB, enfim. Os tipos de memórias auxiliares ou secundárias, elas são utilizadas normalmente como, por exemplo, disquetes, discos rígidos, cartuchos, entre outras. Elas não são voláteis e elas podem ser desconectadas fisicamente do computador e transportadas para outro local, sem que seja causado prejuízos nas informações. E nesse caso entra a hierarquia de memórias. O que é que se diz sobre o conceito de hierarquia de memórias? Bom, o conceito de hierarquia de memórias ela fornece uma visão do custo, desempenho e capacidade das memórias. Quanto mais alto for a pirâmide, que é mais tradicionalmente utilizada para representar a hierarquia, maior o custo, o desempenho e muito menor a capacidade de armazenamento. Na base da pirâmide tem-se as memórias de baixo custo, maior capacidade e menor desempenho. No topo, enfim, as maiores, as de maior custo, menor capacidade e armazenamento maior. Registradores, começando a hierarquia. No topo, são pequenas memórias internas na CPU que servem para guardar dados e endereços, sejam de memória de próprios registradores internos, que na prática são úteis como, por exemplo, para otimizar certas partes de um código, programando diretamente linguagem montadora como Assembly, que acessam diretamente registradores internos da CPU. A cache, que é uma memória de baixa capacidade, de alta velocidade, volátil e que tem a função de enviar os dados e instruções mais importantes para que a CPU possa acessar brevemente, sem que precise fazer buscas na RAM, que diminuiria o tempo ocioso, digamos assim, para abrir uma certa aplicação ou algum programa. Memória principal, ou mais popularmente a memória RAM. É a sigla para Random Access Memory, memória de acesso aleatório, e ela é responsável pelo armazenamento de informações necessárias para a execução de aplicativos em uso e para o funcionamento do próprio OS, sistema operacional. Essa peça, inclusive, ela facilita o trabalho do processador, que pode acessar os dados essenciais mais rapidamente. Se divide em dois tipos: DRAM e SRAM. Memória secundária. Elas não podem ser endereçadas diretamente e as informações precisam ser carregadas em memória principal antes de poder ser tratada pelo processador. Não são estritamente necessárias para a operação do computador, não são voláteis, permitindo guardar os dados permanentemente, e inclui-se nesta categoria os discos rígidos, CDs, DVDs e disquetes. É isso, obrigado por assistir. Valeu!